Boa noite a todos. Estamos aqui no Encontro de Pais e vamos falar um pouco, né, sobre essa relação pai de futebol, mãe de futebol, atleta, clube, e com certeza vai ser uma experiência muito bacana. Então, pessoal, quando você percebe que aquele clube que convidou você, aquele clube que abriu as portas para que o seu filho entre, é o mesmo que não consegue cumprir tudo o que foi prometido, né? Porque eu acredito que todos vocês que um dia tiveram seus filhos convidados, ou que um dia convidarão seus filhos, vocês vão escutar a seguinte coisa. Olha só, pai, seu filho tem potencial, a gente quer convidar seu filho para que ele vá lá para o clube, né, fazer uma avaliação ou ficar de forma definitiva, e o clube tem toda a estrutura capaz de desenvolver o teu filho. E nós queremos muito que ele vá. O que é que você imagina? Imagino que meu filho está no estado que já chama a atenção né, no estado que ele já chama a atenção de algum observador, de algum clube, e que ele está dentro do perfil que o clube procura. E que chegando lá, o clube vai treinar, vai preparar o meu filho, vai desenvolver nele novas habilidades, a fim de que ele se prepare melhor, né, para aquele clube, para se desenvolver, ou se caso ele não evoluir como o clube gostaria, que ele esteja no mercado mais bem preparado para outras oportunidades. É basicamente isso que a gente espera do clube. E quando é que a gente percebe que isso aí não acontece? Né? Tem uma mãe uma vez, desesperada, ela chorou. Ela me ligou, queria conversar comigo e tal, e ela chorou, falou comigo chorando. Ela falou assim: o filho dela tem 10 anos. Falei, fale, mãe. Ela, não, que meu filho é um menino muito dedicado, sempre jogou futsal, foi convidado agora para jogar no time de campo, e ele está lá, só que eu vejo que tem outros meninos, eu não consigo informações do clube, mas eu me lembro que a última vez que eu conversei com o treinador que levou ele, ele não está mais na categoria. O treinador tinha acabado de ser até demitido, né? Aí o treinador chegou para ele, entregou para a mãe e falou assim: mãe, seu filho é um bom jogador, ele só precisa melhorar a finalização. Caramba, um menino de 10 anos, o treinador apontou que aquele menino precisava melhorar a finalização. O que é que aconteceu? A mãe, desesperada, foi lá e contratou um personal trainer para trabalhar a finalização com o garoto. E aí, acreditando que ali ele ia melhorar a finalização. Mas a pergunta não deveria ser a seguinte: o clube identificou o que o garoto precisa melhorar? Não é o clube que deveria trabalhar a finalização com o teu filho? E isso que deixa os pais assustados. Porque o clube, ele parece que é o seguinte, ele quer que o menino nasça pronto. Ele chegue lá já conseguindo resolver os problemas e que chegando lá, ele não precisa do treinador, ele não precisa da estrutura do clube que foi prometida para que ele desenvolva. Eu não acredito nesse futebol. Eu não acredito. E eu falo para os treinadores. Eu falo, cara, o garoto, quando ele passar por você, ele precisa levar algo. Você precisa desenvolver o atleta. E aí, uma pergunta que eu sempre faço para os atletas, para os treinadores: quantos livros ou quantos cursos vocês fez para desenvolver mais sua capacidade de dar treino, sua capacidade tática, né? Às vezes o cara trabalha com sub-10 e está fazendo vários cursos de tática, de transição, coisa que ele não, que não é a dele ali. Ele não precisa se especializar em uma outra coisa que não é a função dele. Eu acho que a gente precisa se especializar na função que nós estamos exercendo para ser melhor, né? Porque é aí, sendo melhor onde a gente está, que a gente vai conquistar novas oportunidades, conquistar novos espaços. Inclusive, é isso que ele ensina para o garoto. Ele fala: ó, você não vai para o sub-12 direto, você sendo sub-10. Você precisa aprender, desenvolver no sub-10, para quando chegar no sub-11 você resolver os problemas do sub-11 e aí você evoluir para o sub-12, ou seja, degraus. Mas o treinador, muitas vezes, ele não acredita nisso. Ele quer do 10, quer ir para o 15, porque ele está estudando o futebol do 15. E aí eu pergunto para esses treinadores: o que é que você leu sobre pessoas? O que é que você desenvolveu sobre pessoas? Né? Quais são os livros que eu leio? Eu vou ler livros que vai me ensinar a lidar com o ser humano. Eu atendo muito atleta adolescente, então eu tenho que aprender.
E aí eu comprei um livro para estudar o cérebro adolescente, fui descobrir os estudos sobre os adolescentes, fui aprender um pouco mais sobre neurociência aplicada ao aprendizado, porque eu quero ser o melhor possível dentro da minha função, dentro daquilo que eu me coloquei, que eu me ofereço ao mercado, como alguém que resolve um problema, ou que ajuda a resolver um problema. Então, quando a gente vê o clube falando isso e os profissionais falando, fazendo diferente, a gente começa a desacreditar. E aí a gente vai procurar esses profissionais que são alternativos dentro do mercado. Tem profissional que ele não quer nem trabalhar no clube, porque ele consegue hoje manter uma condição muito melhor do que se ele estivesse trabalhando. Porque ele ali está só desenvolvendo o jogador, ele não está preocupado com o resultado do jogo. Então, aí vai abrindo também outras oportunidades do mercado. Então, a gente falou sobre o treinador, né, que precisa aprender a desenvolver atletas, mas entender que desenvolve o ser humano. A gente falou do pai ou da mãe que precisa ter uma experiência saudável dentro dessa relação com o seu filho atleta, uma relação primeiro de prazer, de alegria, de uma experiência lúdica realmente. Acredite, pai, se seu filho hoje ele vai treinar se arrastando, ele gasta muito mais energia se empurrando do que quando ele vai com muito prazer. Então, às vezes você quer botar faça com que você quer um comportamento que ele não tem interesse em dar, você quer forçar ele um comportamento que ele não está preparado para fazer, mas essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar. Os pais que caminham comigo já há algum tempo, a gente sinaliza, a gente percebe aí um grande recorte no mercado, né? Porque existe um funil aberto a partir da categoria sub-11, sub-10, sub-11, mas também a gente já percebe essa limitação a partir dos 14. E a partir dos 14, a gente também já começa a perceber que alguns atletas estão realmente preparados para o que o futebol vai pedir, porque esse período de 4 anos aí, dos 10 aos 14, é para ele desenvolver algumas habilidades importantíssimas. Quando um pai conversa comigo assim, que meu filho precisa ter mais disciplina, que meu filho precisa ter mais dedicação, que ele precisa se esforçar mais, é isso que ele precisa aprender. É isso que ele precisa desenvolver. Porque lá com 14, 15 anos, ninguém vai dizer isso para ele, não. E aqueles que permaneceram, aqueles que ficaram nos 14, nos 15, eles já vão disputar o futebol de uma forma diferente. Porque hoje vocês acompanham o seu filho atleta, tá? Mas depois virão para o mercado também aqueles que os pais não podem acompanhar, mas que os meninos vão lá para alojar, que os meninos saem da sua cidade. Você acha que esses meninos eles vão lá de brincadeira? Você acha que eles vão lá para poder perder tempo? Não, não. Eles podem ser realmente é, um grande adversário, um grande competidor pelo espaço com o seu filho. E se seu filho não desenvolveu as habilidades para conquistar o espaço dele, ele vai perder espaço, ele vai precisar aprender o que ele não aprendeu naquela etapa. E aí é aquela ideia, sabe? Sabe aquele adolescente que não aprendeu, não viveu a fase adolescente, e ele chega na fase adulta, mas ainda com o comportamento que ele precisava desenvolver? Ele vai ser um adulto imbecil, né? Aquela criança que ela não desenvolveu aquelas habilidades quando ela chega na fase adolescente, ainda precisando desenvolver, como é que ela fica? Ela é um pouco mais lenta, um pouco mais distraída. Então, isso é um processo de desenvolvimento da humanidade. E se você é pai de atleta, se você corre com seu filho, você precisa entender muito qual é a jornada de um atleta de futebol. E eu quero que você anote, escreva no papel aí qual é a jornada. A jornada de um atleta no futebol é uma jornada de medo, é uma jornada de desafios e é uma jornada de uma superação. Se seu filho não aprender a lidar com seus medos, se seu filho não aprender a entender que ambientes de desafios, ambientes de desconforto, são os ambientes de promoções, ambientes que desenvolve nele novas habilidades, que prepara ele para o ambiente, promoção prepara ele para o ambiente que ele quer estar, né? Se ele não entender isso, e se ele não tiver uma super ação,
Porque às vezes a gente fala de superação, é tipo o garoto que ele conviveu com o problema e ele continua, ele superou aquela fase. Mas muitas vezes ele pode ter superado aquela fase, mas ele continuar com o mesmo problema na fase seguinte. Tá entendendo? Você detectou aquele problema no início do ano, seu filho chegou no ano seguinte com o mesmo problema, mas ele passou de fase, ou seja, é o menino que superou desafios. A ideia não é só superar, a ideia é que ele evolua com desafios. E quando a gente fala de uma superação, a gente está falando de uma atitude diferenciada. E essa atitude, o atleta tem que perceber qual é a hora. O atleta que entende o que o jogo está pedindo é um atleta que vai tomar as melhores decisões. Agora, qual é o segredo que está nisso daí? Qual é o segredo? Se a gente está falando de pais que investem, que estão dispostos, né, a participar dessa fase do filho de forma bacana, e se você está aqui é porque você quer aprender. Se a gente está falando de treinadores, né, que são pessoas importantes dentro da formação do filho de vocês, pessoas que estão ali para desenvolver o filho de vocês e muitas vezes ele está mais preocupado em montar o time, em ganhar campeonato, em dizer quem presta ou quem não presta. Eu me lembro de uma vez que eu indiquei um treinador para o clube e era uma oportunidade que esse treinador queria muito, né? E o clube tinha alguns jogadores que não tava, o clube não estava conseguindo da liga, né? Não estava conseguindo montar um time forte. Aí eu falei, cara, vou indicar um treinador bom, esse treinador bom vai ajudar o seu time. Aí o cara pegou o contrator. Aí esse treinador foi e me deu uma lista. Ele me ligou um dia e falou assim, cara, te mandei no WhatsApp aí uma lista de atleta aí, cara, vê se você conhece alguns empresários que podem ajudar aqui a trazer esses jogadores. Aí eu falei, não, cara, tu veio aqui para desenvolver esses que estão aí, pô. Se fosse para trocar os jogadores, eu ficava com o mesmo treinador que era mais barato. Eu trouxe você de um grande clube com um nome bom para cá, para quê? Para você desenvolver esses jogadores. O que é que você está me dizendo? Que você não consegue. Mas essa é uma grande verdade, gente. Se não te contaram, eu estou te contando. Essa é uma grande verdade da maioria dos treinadores. Eles não acreditam que o treino é capaz de desenvolver o atleta. E é por isso que eles deixam vocês inseguros de ter que complementar treino. Isso não existia, não, gente. Isso não existia há 4, 5 anos atrás. Está muito recente. A gente não sabe ainda a consequência de um garoto de 10, 11 anos, 12 anos que treina todos os dias. Tem garoto que treina 2 vezes no dia. Tem garoto que não brinca de bola, só treina. E a gente ainda não sabe qual é a consequência disso. O clube não te dá segurança de que o treino que ele dá é capaz de evoluir o seu filho. Então, se o clube não tem capacidade hoje de desenvolver o atleta, será que ele vai ser capaz de desenvolver o cidadão? Não vai, não vai. Eu participei de um treinamento agora, uma conferência com vários profissionais de ciência do esporte e vários profissionais que estão em clube. E eu tive que mudar minha palestra. Eu não sei se eles gostaram ou não, mas eu tive que mudar. O que é que eu falei para ele? Eu falei, não adianta você querer trabalhar o desenvolvimento do atleta, o desenvolvimento humano do atleta, se o atleta não perceber que você está desenvolvendo o atleta. Se ele tiver desconfiança de que ler aquele livro não vai ajudar a ele ser um bom jogador, a resolver os problemas dentro do campo, ele não vai ler, ele não vai estudar, ele não vai participar da dinâmica, ele não vai estar nem aí se ele vai em museu, se ele vai. Não quer saber, não. Não quer saber, não. O que ele quer saber é o seguinte: como é que o externo, o staff, pode preparar ele para desenvolver as habilidades que ele precisa desenvolver no jogo? Porque lá no campo de futebol, quem aqui nunca se assustou? Responde para mim no chat, por favor. Quem aqui já tomou um susto com seu filho quando foi cobrado de um treinador um comportamento ou uma habilidade e que ele chegou em casa com você para aprender com você o que era, porque lá ninguém explicou? Quando pediram para o seu filho ser protagonista, quando pediram para o seu filho ser mais competitivo, quando pediram para o seu filho mais intensidade, você acha que uma criança sabe o que é isso? Você acha que um adolescente sabe o que é isso?
Ah, o Wellington, ele sabe, eu já ensinei para ele. Beleza, ele repete o que você ensinou. Mas em que momento do jogo que ele pode ser intenso? Né? O que é que significa ser intenso? O que significa ser competitivo? O que significa ser protagonista? Eu vou dizer para vocês, a formação de atleta, pessoal, ela precisa ser uma formação baseada em desafios. Estímulos, respostas, desafios, recompensa. Seu filho precisa aprender que se ele quer alguma coisa e ele quer muito, ele precisa esticar o braço para poder pegar. Se ele não aprender a esticar o braço para poder pegar, se ele não aprender isso dentro de casa, ele vai precisar aprender isso lá dentro do clube. E lá ninguém vai esticar o braço para ele. Aliás, às vezes a gente vê um ou outro que alguém estica o braço, não é verdade? Às vezes a gente vê um ou outro que tem um tratamento diferenciado, um ou outro que as pessoas estão dispostas a esticar o braço para ele. Isso não é formação, gente. A conta chega. Ele vai precisar ter essa habilidade, ele vai precisar desenvolver essa habilidade, ele vai precisar, de fato, entender que o ambiente não vai perguntar o que ele quer. O ambiente não pergunta o que ele quer. O ambiente quer saber o que ele faz. Escreve isso. O ambiente não pergunta o que você quer. O ambiente quer saber o que você faz, qual o problema que você resolve. Quando você foi colocar o currículo lá na sua empresa, ou quando vê alguém colocar o currículo na sua empresa, o que é que você quer dele? Você pergunta o que é que ele quer? Ou você pergunta o que é que ele faz? Qual o problema que ele resolve? Verdade, o futebol acelera isso para as crianças, acelera isso para os adolescentes. E é só você, pai, você, mãe, que pode colocar seu filho no colo e explicar para ele essas coisas. E ensinar para ele o seguinte, filho, eu estou pedindo para você arrumar seu quarto, porque a partir do momento que você entende que essa é uma responsabilidade sua e você faz, você está me dizendo que você está pronto para assumir outras responsabilidades que a vida vai te dar. Está falando de coisas bobas, mas o protagonismo você pode treinar dentro de casa. Mas a intensidade você pode treinar dentro de casa. A competitividade você pode treinar dentro de casa. A gente, nesse trabalho que a gente fez, o Training Day, a gente trabalhou por 2 dias de treinamento, a gente queria, a ideia era treinar, né, fazer um treinamento de um clube, só que os garotos foram lá para treinar e eles estavam acostumados o quê? Como é que seu filho chega no treino? Ele vai lá, certo? Preparado para treinar, cada um com seu ritual, treinam, treinam, e você pergunta para o seu filho depois, o que é que você aprendeu? Ah, pai, aprendi ali finalização. Ah, pai, aprendi ali passe, aprendi 4 contra 4, superioridade numérica. Ele vai te dizer isso, muito raso. Talvez seja dessa forma que explicaram para ele, ou o seu filho é até inteligente demais que ninguém explicou e ele percebeu que isso foi treinado. Só que foi treinado muito mais coisa, gente. Foi treinado coisas que está na parte de baixo do iceberg, que é a parte que quem está do lado de fora não está conseguindo ver. Só que no treino, nesse training day, a gente escancarou isso para os pais. A gente chamou os pais para o jogo. Vem aqui, pai, gruda aqui na tela e, ó, a gente treinou hoje isso, isso e isso. O pai, ele tem uma mania de olhar para o treino e muitas vezes ele achar também que ele sabe, porque ele está vendo aquilo ali. Não, você não sabe. Lá é conversado coisas que você não sabe. Lá é estimulado coisas que você não sabe. Lá o seu filho quer perguntar coisas que você não sabe. Só que nesse evento a gente estimulou isso daí. E a gente trabalhou com um grupo até 10 anos, de 8 a 10, a gente trabalhou dois comportamentos no primeiro dia. Qual foi? Ação e reação. Esses dois comportamentos, o seu filho vai trabalhar durante toda a jornada dele de atleta. Ação e reação, duas coisas simples. Só que ele precisa entender qual é a ação com a bola e qual é a reação sem a bola. Isso daí vai definir intensidade, vai definir competitividade, isso daí vai definir protagonismo, isso vai definir tomada de decisões e velocidade de reação. Escreve isso também porque é uma dica milionária, tá? O atleta de valor, o atleta de valor é um atleta que tem uma boa tomada de decisão.
O atleta de valor é um atleta que ele consegue reagir com velocidade. Velocidade de reação e tomada de decisão é o que diferencia o atleta A com o atleta B. Sabia disso? E esse comportamento ele é estimulado. Então os garotos eles começaram a entender porque eles vão para jogar bola, eles vão para brincar, eles vão para suar, vão para até dentro do treino, eles vão correr de novo, eles não param para refletir. E a nossa ideia era fazer eles refletir e também fazer o quê? Com que os pais levassem aquele aprendizado para dentro de casa, para estimular o garoto. E todos eles que fizerem esse treinamento, quando ele encontra com a gente, eles vão poder repetir isso aí facilmente. Então, velocidade de reação e tomada de decisão. Para o grupo maior, né, a partir de 11 anos, o que é que a gente trabalhou? A gente trabalhou 4 comportamentos. E aí, observe, comportamento. Às vezes o menino acha que está treinando passe. Às vezes ele acha que está treinando finalização. Às vezes ele acha que está treinando um monte de coisa. Mas quem é que está... Porque na hora de cobrar, na hora do treinador cobrar o jogador, eu nunca vi o treinador falar assim, ah, ele tem um passe ruim. Sabe o que ele fala? Ah, ele é inseguro na hora de dar o passe. Ele vai falar do comportamento, gente. Então, quem é que treina o comportamento? Sabe o que é que os treinadores muitas vezes acreditam? Que o jogo treina comportamentos. Que o espaço reduzido treina comportamentos. Que o estímulo treina comportamentos. Treina realmente, só que não treina a consciência. Quando você tem consciência do comportamento que você quer ter, você sabe a hora certa de você gastar a energia, a hora de tomar a decisão. E você dá qualidade à sua reação e à sua decisão. Então, para os garotos mais velhos, a gente trabalhou 4 comportamentos. Qual foi? Primeiro, só vai me dizendo assim no chat o seguinte: é importante ou não é? Tá? O que eu vou falar aqui. Primeiro comportamento, a gente trabalhou expectativa. O nome pode mudar, tá, gente? De treinador para treinador. Mas expectativa. Porque quando a gente bolou o modelo de treino, a gente. Minha pergunta para o treinador é: qual é o comportamento que você quer trabalhar? Então eu não deixei ele aleatório dar o treinamento. Eu quis saber qual era o comportamento. Quando ele me disse qual era o comportamento, então aí eu falei, então é o seguinte, peguei o staff e falei, ó, vamos reforçar esse gatilho o tempo todo. Vamos fazer com que eles saibam o que é que eles estão treinando. E aí os garotos iam para treinar expectativa. O que é expectativa? É diferente uma pessoa que tem expectativa para uma pessoa que não tem expectativa? Imagine o garoto dentro de campo com expectativa, ou seja, ele quer a bola. Se ele quer a bola, ele precisa estar próximo. Ele precisa querer, ele precisa estar perto, ele precisa estar na linha de passe. Qual é o outro fundamento que a gente trabalhou? Vigilância. O que é vigilância? Eu quero a bola. Expectativa é essa, eu quero a bola, mas o cara não tocou para mim, tocou para o outro. Se eu percebi que ele tocou para o outro, onde é que eu tenho que estar para eu ser o próximo a receber a bola? Isso daí, para o olho das outras pessoas, vão enxergar como intensidade, vão enxergar como uma tomada de decisão boa. Olha lá como ele lida no espaço, olha como ele sabe avançar, ele sabe progredir no espaço. Mas, na verdade, a gente estava trabalhando 2 comportamentos. Expectativa, que era a bola. Então, a gente fala o quê? Ajuste corporal. E a gente fala de vigilância, o quê? Cabeça erguida. Eu preciso estar olhando qual o movimento da bola, qual o movimento dos atletas para eu definir que espaço eu preciso estar. Terceiro comportamento, comunicação. Comunicação. Eu preciso falar. Eu preciso me comunicar e a comunicação não é só falar, gente. Já teve pais que me procurou, Wellington, meu problema, meu filho não fala, tem que... Cara, não é só falar, o corpo fala. Seu filho, quando ele não quer falar, quando ele não fala, ele tem um comportamento encolhido. Ele se esconde do campo, ele se esconde do jogo, ele fala para dentro, ele tem comportamentos introspectivos. Agora, se ele é um garoto que ele se posiciona, que ele quer a bola, que ele se movimenta, que ele está sempre no espaço vazio, ele está falando. Ele está dizendo, ele está se comunicando, mas a gente estimulava a falar. E aí eu vou dizer depois como é que acontecia, tá? Esse movimento que a gente fez para trabalhar esses fundamentos. Porque se o garoto não soubesse disso, sabe o que é que ele achava que estava treinando? Passe com deslocamento. Era isso que ele ia dizer. Passe com deslocamento. E eu vou te ensinar. Então, comunicação, expectativa, é,
comunicação, expectativa, vigilância e o outro, ação, tomada de decisão. Como é que acontecia esse trabalho? 4 cones, um quadrado, um atleta em cada cone. Então, o cone, o garoto precisa entender, gente, que o cone representa o quê? Representa um outro atleta, um obstáculo, um adversário. Ele não pode ficar recebendo a bola colado com o cone, senão o cara toma a bola. Ele não pode, na hora que ele vai driblar, derrubar o cone. Então, eu explico para os garotos o que é treinar bem e o que é treinar muito e o que é treinar bem. Treinar bem, você não precisa de 1 hora para treinar bem. Você precisa treinar certo. Então, esse garoto, o garoto ele ficava no cone, mas ele ficava o quê? Vigilante, o corpo alinhado, observando. Se a bola chegasse no terceiro cara do cone, o próximo já era o cara que ia dar o passe para ele. O que é que ele fazia? Ele deslocava do cone, porque ele tinha que deslocar do adversário, chamava o cara pelo nome, o cara chamava ele pelo nome também, ele já recebia a bola com o domínio orientado para encaixar o passe, porque ele já tinha também que se comunicar. Então a gente mantinha 4 atletas ativos o tempo todo. Então a gente ensinou isso ao pai, foi uma experiência assim muito bacana. Longe de mim, eu não sou treinador, eu sou um treinador mental e comportamental. Treinar a mente sem que a mentalidade, sem que a mentalidade treinada ela não gere comportamento, não adianta. Eu não acredito nisso. Eu quero dar informação, eu quero gerar consciência, quero despertar o campeão que existe no seu filho, quero. Mas eu quero comportamento, quero devolutiva, quero saber o que é que ele fez, o que é que isso mudou nele, o que é que isso provocou nele. Agora imagine essa parceria, eu, você e seu filho, né? Imagine a parceria, o treinador, você e seu atleta. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque o ambiente que a gente está falando, ele é um ambiente em que eu, treinador, né? Treinador, estou botando no geral, o pai tem a sua função e o atleta. Só que vamos fazer tentar pensar aqui uma ideia, tá? Quando você imagina um triângulo, eu acredito que eu tenho essa imagem aqui e eu vou tentar mostrar essa imagem aqui para vocês, para ficar até legal, para a gente conseguir visualizar bem. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, vou conseguir, vou conseguir. Pegar essa imagem aqui para poder mostrar para vocês, para a gente tentar visualizar, tá? Cadê? Aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para vocês terem uma visão. Olha só, gente. Olha que coisa bacana, coisa muito legal. E aí você já começa a perceber, né? Alguns pais eles precisavam estar aqui, né? Para poder também entender sobre isso. Mas a gente sabe, muitos são chamados e poucos, na verdade, vão estar presentes. Faz parte do jogo. Iniciar uma apresentação. Tela cheia. Vamos lá. Estão vendo aí, né? Todo mundo está vendo? Diz aí no chat, sim ou não. Sim, estou Pronto. vendo. Muito obrigado. Então, você está vendo aí o quê? Sim. Você está vendo o ambiente, né? O ambiente é o quê? O espaço onde você, pai, onde o treinador e onde o atleta precisa performar. É onde você precisa dar resultado. Beleza? Mas, Wellington, eu não entro em campo, o treinador também não entra em campo, quem entra em campo é o atleta. Só que você tem expectativa do treinador, o atleta tem expectativa do pai, o treinador tem expectativa dos pais e os pais têm expectativa dos filhos atletas. Então, dentro desse ambiente, a gente, que é um ambiente de performance, você, para entrar aí nesse ambiente, você tem que entrar preparado. Mas antes de falar desse ambiente, desse tripé aí, essa fórmula de sucesso, imagine o pai que está em uma ponta do triângulo. Quem é que ele imagina como as pessoas mais importantes na formação do seu filho, né? Quem é o responsável pela formação? O pai, ele olha de um lado, vê o atleta, ele vê o filho e ele consegue ver qualidades e defeitos, mas do outro lado ele vê o treinador.
Então, se ele vê o treinador, ele fala: opa, meu filho está bem servido, porque quando encontra atleta e treinador, o que é que acontece? Vira um treinamento, não é verdade? Vira um ambiente de aprendizado. Então, esse ambiente, quando o treinador e atleta se encontram dentro do ambiente, é um espaço de treinamento, é um espaço de aprendizado, é um espaço em que se espera do atleta performance, é um espaço que se espera do treinador também domínio sobre aquilo que ele sabe. Então, o pai, por sua vez, ele fica tranquilo. Ele, oh, meu filho é um atleta e eu tenho um treinador. Então, tá tudo certo. Beleza? Só que do outro lado, o treinador, quando ele olha, ele vê o atleta e ele vê o pai. Então, o que é que ele espera? Ele espera que esse garoto, quando ele chega no ambiente, ele chegou ali descansado, bem alimentado, feliz, né, para poder ter aquele dia de treino. Ele espera que esse pai educou o seu filho de uma maneira tal que esse garoto vai entender alguns comportamentos, porque alguns comportamentos dentro do treinamento eles não são adequados, né? E muitas vezes são comportamentos de falta de educação. Então, no ambiente de desenvolvimento, os pais eles são importantíssimos como treinadores, como aqueles que primeiros que treinam crença e valores dos seus filhos. E crenças e valores, galera, determinam o seu comportamento. Olha só, vamos fazer um exercício bem rápido aqui, bem simples do que é uma crença. Crença é uma afirmação que tem na sua mente. Já é um pensamento, uma frase pronta, tá? Se eu falar para você assim, o que é o futebol? Você vai me responder baseado na sua crença. Cada um aqui tem uma crença diferente. Essa crença ela pode ser limitante, essa crença ela pode ser também uma crença fortalecedora. Mas qualquer coisa, se eu mostrar para você aqui um exemplo, se eu perguntar aqui o que é isso, talvez para um seja somente um celular, para outro seja um celular de tal marca, talvez o outro seja, ele enxergue outra coisa. Então, cada um tem o seu repertório, tem a sua ideia do que acontece, do que é as coisas. E é por isso que a gente diverge. É por isso que a gente diverge. O problema não é divergir. O problema é saber a hora de convergir. Porque se o mais importante dentro do ambiente, se quem tem que performar é o atleta, toda a energia está concentrada em convergir, né, o melhor para quem? Para o atleta. Agora, se existe divergências de ideias sobre o atleta que tem que performar não vai ser beneficiado. Então, se o pai olha para um lado, vê treinador e atleta, ele acha bacana, do outro lado, o treinador também, quando vê o atleta e o pai, ele entende que esse garoto já chegou com. Ele chega naquele espaço de treinamento já treinado. Inclusive, nosso treinamento eu ensino para os atletas o seguinte, que existe 3 lugares de treinamento. E muitas vezes eles acham que só existia um, que é o time de futebol. Mas a escola treina. A escola é o ambiente em que ele vai encontrar garotos da idade dele com pensamentos diferentes. Ele vai ter estímulo diferente. É lá que ele vai descobrir o tamanho da sua cidade, o tamanho do Brasil, sobre cultura, sobre quem ele é, sobre por que ele faz o que ele faz. Então, ele vai ter muitas informações. Mas em casa também é um lugar de treinamento. Eu não posso exigir que o garoto seja proativo no campo se em casa ele não é. Se em casa ele não é. Então, o garoto ele precisa entender isso. Claro, pai e mãe, a gente está falando de se seu filho tem 10 tem 11 anos, né, tem 8 tem 9 tem 7 não sei. A gente não vai exigir que ele tenha um comportamento de um garoto de 15 17, né? Eu espero que vocês entendam o que, é que eu estou falando. Então, se por outro lado o garoto ele vê, o pai vê atleta e treinador, e do outro lado o treinador ele vê pai e atleta, quem é que o atleta vê como 2 suportes dentro do processo de formação? Responde para mim no chat aí, por favor. Quem é que o atleta, a visão do atleta, quem é que ele vê como suporte no seu desenvolvimento? Escreve para mim no chat aí, por favor. Cadê? Deixa eu ver se a galera tá afinada aí. Boa, olha aí, pai e treinador. Então ele imagina o seguinte: opa, tem um treinador para me treinar, tem meu pai para me ajudar, então eu estou aqui para fazer. Só que o que é que ele precisa saber? Ele precisa entender que o treinador e o pai são suportes, mas que aquele ambiente de aprendizado, o ambiente de treinamento, o ambiente de jogo,
vai exigir dele tomada de decisões. Vai exigir dele, com a bola, ações, sem a bola, reações. Vai exigir dele protagonismo. Ele vai entender o que é protagonismo a partir dessa ferramenta. A partir deste momento ele vai entender. Em casa, ele é o filho do seu Adeval, mas quando ele chega no ambiente, ele é o atleta. Ele é o atleta que você, pai, dá suporte, ele é o atleta que você, mãe, dá suporte, ele é o atleta que o treinador dá suporte. Qual é o papel do treinador? Estimular o desafio. Inclusive, eu ensino aos garotos que eles vão ao treino para treinar. O papel do treinador não é treinar. O papel do treinador é dar treino. Quando o treinador dá treino e ele encontra atletas que querem treinar, aquele treino vai ser produtivo. Só que a gente só aprende isso na faculdade. Na escola, o professor ele, né, dá informação, a gente fica ali, anota tal, e fica, não é estimulado a perguntar, não é estimulado a pesquisar. Claro que muita coisa está mudando, mas na faculdade não é diferente. O treinador fala assim, ó, o professor fala, ó, eu quero isso, isso e isso, você tem que pesquisar, você tem que ir lá. Por quê? Porque na universidade entende-se que o treinador, que o professor, ele está ali para dar aula e o aluno está ali para aprender. Então, será que a gente pode trazer isso aí para o ambiente de futebol? Né? Então, o ambiente ele vai exigir isso do seu filho e faz parte. Agora, outra coisa importante aqui, ó. O que acontece fora desse triângulo interfere no ambiente. Faz sentido, sim ou não? Escreve no chat aí para a gente interagir. O que acontece do lado de fora interfere nesse ambiente, sim ou não? Sim. Eu nunca vi o pai chegar para o treinador e falar, professor, tá difícil, meu filho não tá me obedecendo, só dorme tarde, não quer se alimentar, tá respondendo aqui, a mãe quer falar com ele, está respondendo, ele não quer cuidar das coisas, não tem responsabilidade na escola. Você tem coragem de chegar no clube e falar isso do seu filho? Não. Se você não tem coragem de falar isso para o treinador, você também não pode exigir do treinador de falar as verdades que ele pensa sobre o seu filho. Ele também vai ocultar informações de você. Então, entendeu que a gente quer informações, mas a gente também não está preparado para lidar com elas, e a gente também não está preparado para dar informações. Então, somente quando a gente criar esse mundo ideal, que é envolver os pais nesse desenvolvimento, a gente vai também envolver os treinadores nesse desenvolvimento. Enquanto isso, a gente vai continuar formando atletas, mas atletas que a gente vai perceber que eles costumam entrar em rascada. E eu quero dar uma dica para vocês. Nunca houve tanta chance para um garoto de classe média chegar a ser jogador de futebol como agora. E como vai ser cada vez mais. O menino pobre, ele vai ter mais dificuldade. O menino pobre, cada vez mais, vai ter dificuldade. Ele vai ter que ser muito criativo para poder ele conseguir jogar futebol. Uma chuteira boa, a chuteira que o menino quer hoje, tá quanto? Tá mais de R$ 1.000. O pobre, para jogar com essa chuteira, precisa ficar apertada no pé do seu filho. E, então, é importante entender esse processo. Galera, agora eu preciso falar para vocês o seguinte, né? Qual o problema que eu soluciono, né? E aí eu tenho que também, vocês ficaram aqui até agora, eu preciso vender para vocês uma solução, não é verdade? Então, assim, ó, tem 26 pessoas, né? Eu quero vender para você meu treinamento. Tem gente que já tem o treinamento, tem gente que já está fazendo, tem gente que está de boa, não tem problema. Eu vou abrir o espaço para que vocês perguntem, tá? Sobre o treinamento, sobre o que a gente conversou aqui, não tem problema nenhum. Mas eu quero, nesse momento, vender o meu treinamento, vender a minha solução para vocês. E o primeiro treinamento que eu ofereço é o Despertando os Verdadeiros Campeões, que é um treinamento mental 100% online, porque eu estou oferecendo isso nos clubes, estou oferecendo isso nas escolinhas, estou me reunindo com eles, porque eu quero que eles ajudem seu filho, preparem já seu filho antes dele chegar no clube. São 47 aulas divididas em 7 módulos, aulas de 5 a 10 minutos, assertiva, com o meu método. O meu método que é ensinar o garoto a lidar com seus medos, a lidar com desafios e a desenvolver uma superação. Basta você chegar, se você quiser, você me pede, Wellington, eu queria saber qual é o conteúdo, quais são as aulas, eu te mando todas as aulas. Todas as aulas, todos os módulos, todas as aulas, você vai ali ver qual é o conteúdo que vai ser tratado.
e você vai tomar a decisão se aquilo ali é para você, se é para o seu filho ou não, tá? Então, quem tiver interesse, a gente, não sei, talvez tenha muita gente aí até com celular que queira acionar aí o QR Code, tá? Já pode também ter acesso direto aí a nossa, direto para o nosso treinamento. Se você puder, já mete o QR Code aí, já guarda aí esse link. Eu vou mandar depois no chat também, tá? Mas agora vamos abrir o espaço para pergunta, porque esse treinamento ele vai ajudar. Ele vai ajudar. E aí eu fico triste com uma coisa, gente. O que é que eu fico triste? Eu fico triste quando tem pais que os seus filhos estão na escolinha e o treinador da escolinha não indicou esse treinamento para o filho dele. Por que que um treinador ele oculta isso de um pai? Por que que um pai, quando vê isso, oculta de um filho? Por quê? Eu não sei, né? Mas se o pai que vê um treinamento disponível no mercado, se o treinador que vê um treinamento disponível no mercado e ele oculta de você e você oculta de seu filho, talvez a resposta que a gente está dando seja a seguinte: eu quero continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e torcer para que os resultados sejam diferentes, né? Aí, ó, tem alguns pais que já tá aí dizendo, ó, tem. Eu, na verdade, assim, a maioria aqui eu acredito que já está no treinamento com a gente, mas tem muitos pais que não têm, e eu não posso ter um espaço desse de fala, ter um espaço desse que a gente está trocando uma informação tão bacana e eu não oferecer para vocês, porque senão eu vou ser igual aos treinadores que sabem do treinamento e não oferecem para vocês. E esse treinamento ele foi desenvolvido não somente com consciência, ele foi também desenvolvido por aquilo que eu escuto dos treinadores, por aquilo que eu presencio dentro do campo, né? Então, agora eu quero abrir o espaço para pergunta. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Eu estou indo agora para Madrid e para Lisboa, junto com 21 atletas, onde a gente está preparando todos eles. A gente está atendendo esses atletas. Por quê? Porque eu quero que essa experiência ela seja uma experiência muito top, cara. Eu quero que essa experiência seja um grande momento na vida do seu filho atleta. E é isso que vai acontecer. Agora, ele precisa chegar no lugar que ele quer, no lugar que ele sonha, no lugar que ele está se preparando. Ele precisa chegar treinado. Ele precisa chegar pronto. E como é que eu sei que ele está pronto? A gente primeiro precisa perceber como a gente está se aprontando, se preparando. Então, o DVC, o Despertando os Verdadeiros Campeões, ele é o treinamento que vai ajudar o seu filho atleta a vencer o verdadeiro jogo que acontece na sua mente. Eu tenho outros treinamentos, eu atendo individualmente, mas o que eu indico logo de entrada é o DVC. E aí, tem atleta sub-17 que está fazendo, atleta sub-15, atleta sub-10, sub-11, sub-12. Quem está fazendo tem visto o resultado, tá? Porque qual é o objetivo? Despertar o verdadeiro campeão que está no seu filho. Talvez você já viu o campeão nele. Talvez você falou assim, meu filho, Wellington, tem talento, mas ele não consegue mostrar. Talvez seja o momento da gente ajudá-lo, tá? Se fizer sentido para você, então adquira hoje. Aproveita essa oportunidade, tá?